Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos, havendo número legal sob a proteção de Deus. Cumprimentar a deputada Célia Jordão, deputado Carlos Mink, deputada Érica Takimoto, deputado Alexandre Quinoploc, todas as assessorias. Justificar aqui, o deputado Luiz Paulo está em evento na Câmara em homenagem ao ex-prefeito, vereador da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, e o deputado Chico Machado também, com quem eu falei por algumas vezes, que me perturbou algumas vezes ao longo da manhã por telefone. Ele está em São Paulo, retornando ao Rio de Janeiro, já justificou anteriormente a CCJ e, em breve, voltará ao convívio semanal conosco. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Presidente, eu ontem falei bem de Vossa Excelência pelas costas. Vossa Excelência sempre faz isso. No plenário, a propósito de um tema que nós conversamos dos vetos. Estava a tia Ju presidindo, eu falei da minha preocupação, que eu já tinha externado para ela e para Vossa Excelência também, e a tia Ju me garantiu. Falei dos seus esforços de coletar com todos os deputados os seus projetos prioritários, dialogar com o governo. Falei do compromisso do presidente Bacelar, presidente governador, agora a gente nunca sabe como é que se refere. E com a preocupação que faltam poucos dias para fechar. A tia Ju reafirmou o compromisso e garantiu que na semana que vem isso seria realmente visto. Agora, semana que vem é terça, quarta e quinta e acaba. Então, imagino que teria que haver uma reunião de líderes na terça-feira, algo por aí. Então, só chama a atenção de Vossa Excelência, porque sei que Vossa Excelência está empenhado nisso. Não, estou de fato... Isso foi uma fala da presidente tia Ju em exercício no plenário, e pelo calendário que eu vejo, o presidente... real, a tia Ju, a Vossa Excelência agora nomeado líder do governo, eu li hoje. Pois é. Então, essas tratativas para que realmente tenha essa história dos líderes. Na verdade, o primeiro ato aí como líder do governo, agora oficialmente, hoje falei pela manhã novamente com o presidente Bacelar, o governador em exercício, acompanhei o governador nas agendas de segunda e terça-feira pelo interior do estado, e disse a ele da nossa preocupação, inclusive confidenciei o telefonema e a mensagem que Vossa Excelência me deu ao longo dos últimos dias aí, por algumas vezes, falando justamente desse tema. Já recebi de algumas assessorias, deputada Dani Balbi, deputado Cozzolino, as suas justificativas, as suas prioridades para projetos vetados, o que não necessariamente, claro que a deliberação é soberana do plenário. É a primeira apreciação. Mas, na verdade, é um esforço que eu particularmente tenho feito e tenho aí a anuência do presidente Bacelar para fazê-lo, da gente tentar conversar com cada colega que tem um projeto vetado para tentar chegar no entendimento ou justificar com carinho a necessidade de manutenção. Simplesmente não botar num pacote, votar e ponto. Tenho feito esse esforço. Fica o compromisso, e ontem à noite o presidente Bacelar reafirmou que vai pautar na semana que vem. Então... Estou plenamente contemplado. Eu quero, até o final, ainda temos 2 dias para isso, hoje e amanhã, mas eu quero deixar o mais saneado possível para que a gente já tenha em mente um acordo mais ou menos pré... Já alegrou meu feriado. Não, vamos fazer. Deputada Célia, quer fazer a palavra? Não, só reafirmando mesmo, né? Bom dia aí a todos. Essa questão que Vossa Excelência já tinha nos comunicado, da intenção da análise dos vetos, e eu havia colocado... Né, um projeto de lei, né, de minha autoria, inclusive com a deputada Marta Rocha, porque nós unificamos os nossos projetos, né, tornando-se um projeto só, Perfeito. de autoria de ambas, para que a gente possa fazer a análise. Eu acho que é importante, o Estado de Goiás sancionou, é uma lei que já, né, está em vigor no Estado de Goiás. Eu acho que não há empecilho de que, né, projeto idêntico vire lei no nosso Estado. Claro. Diz respeito ao direito do consumidor, sim. Né? E lembro da discussão da união dos projetos, Vossa Excelência, com a deputada Marta. Bem, sobre a mesa, uma questão de ordem. Eu vou fazer a questão de ordem primeiro, depois a gente dá início à pauta, mas vou fazer também uma inversão de pauta, em respeito aqui à presença do deputado Alexandre Quinoploc, que me parece que há projetos dele em pauta que ele queria debatê-lo, então tenho tido por hábito isso, sempre que tiver um deputado não membro da CCJ presente, a gente inverte para que o deputado possa ter oportunidade legítima e que mais e mais deputados possam se inspirar aí no deputado Quinoploc que vira a CCJ, porque semana passada a gente teve uma experiência
exitosa aqui com o deputado Carlinhos BNH, discutindo um projeto dele. E é sempre bom que os deputados venham, ou as bancadas venham à CCJ discutir projetos, porque eu tenho recebido também, como a gente está sendo duro, deputado Mink, e produtivo, alguns deputados têm... Olha, meu projeto tomou um parecer contrário na CCJ. Aí o colega não só não apresenta o recurso regimental e espera o projeto ser pautado em sessão e quer desfazer um parecer da CCJ na sessão. Aí não tem sentido. Eu até quero confidenciar aqui que, na semana passada, com todo o intuito de tentar colaborar com o projeto da deputada Renata Souza, eu cheguei a sugerir o seguinte, deputado, então faça uma emenda ao substitutivo da CCJ, eu acompanhei essa discussão, tentando trazer de volta o texto original, porque talvez seja o caminho mais adequado. A gente não pode simplesmente, na sessão, chamar os trabalhos à ordem. Eu não tenho capacidade de superar, num parecer de plenário, todo o que foi decidido pelo colegiado da CCJ. Então, a presença dos deputados que têm um interesse especial num projeto aqui na CCJ é muito bem-vinda. Presidente, dentro da linha de Vossa Excelência, depois da questão de ordem, de começar a pauta e de vermos os projetos do Quinobloc, eu ia pedir para Vossa Excelência também inverter a pauta para o projeto 47, perfeito, porque eu tenho que sair extraordinariamente 12h30. Perfeito. E sei que pode haver uma mudança nesse parecer, que já foi discutido. Pedi ao deputado Quinobloc também para separar e depois informar quais são os itens da pauta que são os projetos dele. 33 e 49, presidente. Tá, perfeito. Bem, vamos à questão de ordem. Recurso do autor contra o parecer da CCJ ao projeto de lei 4092 de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui o programa de combate e conscientização sobre o vício tecnológico estimulado pelo uso de jogos de azar em crianças e adolescentes e dá outras providências. Foi aprovado na terceira reunião extraordinária, realizada em 9 de abril de 25, sob a relatoria do deputado Vinícius Cosolino, concluindo pela anexação ao projeto de lei 2096 de 23. O projeto de lei do deputado Vitor Júnior, ele institui o programa de combate e conscientização sobre o vício tecnológico estimulado pelo uso de jogos de azar em crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E o projeto de lei ao qual o projeto do deputado Vitor Júnior foi anexado, não está aqui o autor, quem é o autor? É Andrezinho Siciliano. É o deputado Andrezinho Siciliano, e que, no artigo 1º fala, fica instituído o Programa Estadual de Combate ao Vício em Apostas Esportivas, Cassino e Jogos de Azar, Ludopatia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visando combater este grave problema e tal. Talvez a única diferença é que o deputado Vitor Júnior fala especificamente dos menores, mas não fui o relator foi o deputado Vinícius Cosolino, mas considero que o projeto é exatamente igual. Não está tratando Pode fazer das uma crianças. emenda quando o outro for para o plenário. É isso. Incluindo adolescentes. Vou pedir coautoria, porque estão na mesma legislatura, então não é totalmente possível de ter coautoria. Enfim, eu estou botando aqui em discussão e já discuti e já fiz o encaminhamento aqui do que vou considerar como meu voto. Ainda em discussão. Algum deputado quer discutir? Eu concordo também. A anexação está certa. Então, não havendo quem queira discutir, colocar em deliberação aqui o indeferimento do recurso. Aqueles que concordam com o indeferimento permaneçam como estão. Indeferido o recurso, com todo carinho ao mandato do deputado Vitor Júnior, meu amigo, mas, de fato, é exatamente idêntico. Bem, passemos então à pauta, conforme edital de convocação. Ao invés de cantarmos o item 1, vamos chamar o item 33 na inversão de ordem requerida, portanto, dos itens 33, 47 e 49. Vamos ao item 33. O item 33 está no bloco de inconstitucionalidades. De quem é o relator? Sou eu o relator. Bem, 33, projeto de lei 4650 de 25, de autoria do deputado Alexandre Quinobloc, que dispõe sobre a proteção aos lojistas em centros comerciais no Estado do Rio de Janeiro. O parecer foi pela inconstitucionalidade, mas eu não estou vendo a íntegra do parecer. É porque a argumentação que adentra em relação contratual, foi talvez por isso o parecer. Mas vou colocar a discussão e passar a palavra para o deputado Quinobloc. Presidente, primeiramente, bom dia a todos. Bom, esse projeto de lei 4650, de minha autoria, nós sabemos que o Código Civil é o norteador
das questões contratuais entre partes. Todavia, esse projeto, primeiro que ele não vai em desacordo a nada ao Código Civil. Tá? O segundo, o que acontece hoje é vamos dizer, um domínio fora de proporção que os shopping centers fazem com as lojas que alugam espaço nos shoppings. Veja só, uma loja hoje, posso dar nome aos bois, uma loja hoje que aluga um espaço no Barra Shopping, ela quando aluga, o Barra Shopping passa para ela, né, o valor da locação, o valor do condomínio e ali o contrato. A partir do momento que essa loja assina o contrato e vira uma loja estabelecida no Barra Shopping, vem uma questão estranha, que é o seguinte, olha, a gente tem aqui uma convenção de condomínio, como qualquer condomínio, registrado em Marabá, que ninguém tem acesso, ninguém vai a Marabá pegar, porque não tem digital, não tem nada disso. E lá naquela convenção diz que você todo mês mês das mães... Peraí, a convenção de um condomínio no estado do Rio de Janeiro é registrada num cartório em Marabá? Marabá. Tem casos de outras administradoras de shoppings, né, grandes, que fica em Maceió. Por que fazem isso? Para o lojista não ter acesso, deputado Mink. E aí, como o lojista não tem acesso, aí falou o seguinte, olha, no mês das mães, você tem que pagar mais 80% do valor do condomínio. No mês de Natal, você tem que pagar mais 100%. Nós estamos cobrando aqui o valor da água para você, o valor de R$2.000. O valor da água gasta, sendo que o estabelecimento tem um ponto só de água, que às vezes é o banheiro. Ah, mas como é que você chegou a esse valor de 2.000? Tá lá registrado na convenção em Marabá. Moral da história, ninguém vê. Os shoppings cobram os valores que querem das lojas e as lojas, devido à criminalidade no Rio de Janeiro, devido à péssima infraestrutura que a gente tem no estado, não consegue ter lojas nas ruas, são obrigados a ter lojas em shoppings. E aí vira uma questão totalmente draconiana, aonde os shoppings fazem o que querem com as lojas. Então essa demanda veio de um grupo de lojistas de diversos shoppings pedindo uma lei que faça não só a proteção deles, mas que as regras sejam claras. Então, esse projeto de lei, presidente, visa estabelecer regras claras entre as administradoras de condomínio, o shopping center e os lojistas. Para discutir. Deputado Carlos Mink. Bom, na sequência, a deputada Célia. Rapidinho. Primeiro, quanto ao mérito, eu estou estarrecido, não sabia esses detalhes, não tem como tirar a razão ao deputado Knobloch, não tem como. Quanto à questão do conteúdo, eu acho que tem aspectos aqui que realmente a gente não tem como legislar a respeito disso. Prática de cláusulas em contrato de locação de lojas. Eu acho, não sei como. Eu entendo que a gente poderia tentar buscar pelo lado de defesa do consumidor, porque o lojista não é propriamente um consumidor, mas no caso ele é um consumidor do espaço do shopping, digamos assim, uma interpretação bem ampliada, sim. Ele poderia. Mas aí eu acho que talvez a deputada Célia, que é mais especialista nesse caso, o deputado Luiz Paulo não está aqui, então eu vejo a deputada Célia. Mas veja um bom caminho que você está propondo, sim. Puxar por esse lado, porque realmente a gente discutir o reajuste de um contrato particular, eu acho que a gente pode estabelecer cláusulas de dizer o seguinte, tipo assim, tem que estar registrado no Rio de Janeiro. Não, essa é uma das que o projeto Prosperando não só incorpora no meu substitutivo e, se for o caso, emendo em plenário e vou brigar então, até o fim para que prevaleça esse entendimento. Que a deputada Célia Jordão, que além de especialista da economia do mar, é também especialista em vários outros assuntos, como criança, adolescente e consumidor também. Então,
Eu acho que tem como corrigir isso, mas, obviamente, que a gente não pode legislar sobre características de um contrato de locação, do tipo de reajuste. Perfeito, eu acho perfeito. que isso daí está acima do nosso bico. Só para Mas que sim, só fazendo uma parte, você me permite? com certeza. Na verdade, eu peguei aqui a íntegra do voto. Na verdade, o que sustenta o voto é ser exclusivo privativamente da União, legislar sobre direito civil, comercial, penal e... Exatamente. Mas concordo que a saída que Vossa Excelência está propondo pode ser um bom caminho. Escutar a deputada Célia. Ainda joguei para o colo da brava deputada Célia Jordão. Empurrou a bomba para a Célia, né? Empurrou a bomba para Em mim. síntese. Não, eu acho que o projeto, né, sem sombra de dúvidas, como iniciou a fala do deputado Mink, e o arrazoado que traz, né, o deputado Alexandre Knoploch como autor da matéria, no mérito, não é, sem sombra de dúvidas, nos causa estranheza, não é, essa prática de registro, de convenção, não é, fora do território quase fluminense. coercitivo e extorsivo isso que foi relatado. No entanto, essa questão da clareza de cláusulas contratuais, isso já está disposto no próprio Código Civil, né? E aí nós temos aí, não é, o Poder Judiciário para justamente contemporizar quaisquer que sejam, não é, as dúvidas, as questões que afetam legalmente o próprio lojista, né? Então, eles têm o Poder Judiciário a seu favor para debater aquilo no que, né, fere o disposto no Código Civil. Então, no mérito, a gente, claro, né, fica também estarrecido. No entanto, a gente aqui na CCJ não dispõe tão somente a respeito do mérito, embora na questão da análise da constitucionalidade a gente não analisa só a forma, mas também a constitucionalidade material, e muitas vezes nessa análise a gente passa também pela questão de mérito, né, ao se aprofundar na discussão, mas não há como ultrapassar, né, essa questão da iniciativa, porque fere realmente a iniciativa quando dispõe sobre contrato. Eu não sei de que forma, né, essa sugestão do deputado Mink na questão da proteção ao consumidor poderia o relator original rever, não é? E aí propor emendas que eu entendo que deveriam ser várias. E aí transformar completamente aí o projeto, entende? Eu não vejo como ultrapassar a questão da constitucionalidade, porque adentra, sem sombra de dúvida, na competência da União. Mas, se for, não é, dentro dessa linha do direito do consumidor, teria que rever todo o texto. Da forma como está, não vejo como avançar. Olha, Presidente. abemos solução, eu acho. Vou aqui apresentar, conversando com o doutor Léo, primeiro professor da ELERJ, professor de Direito Constitucional, Direito Civil, cara que eu tenho muito carinho, muita confiança. E fico muito honrado de integrar aqui a CCJ conosco. Na verdade, a gente discutindo aqui, ele encontrou rapidamente duas decisões, uma do STF e uma do STJ, ambas no sentido de reconhecer que há relação de consumo entre lojistas e shoppings quando há prestações de serviços agregados. E está aqui, um no recurso extraordinário 1287 de 19, e isso estabeleceu, inclusive, o tema 1093 do STF. Veja, Vossa Excelência, que sem eu conhecer isso, eu já estava inspirado nessa decisão. Vossa Excelência está gabaritado para ser ministro do STF, inclusive. Apoio do Lula ele já tem. Já tem o apoio do presidente da República. Seria um bom presidente, um bom ministro. E o outro é no recurso especial 1167-275, oriundo do Estado de São Paulo. Portanto, aqui o balizamento jurídico. Claro que a gente não tem se baseado exclusivamente por decisões de cortes superiores, até porque isso contraria uma própria lógica que a gente já estabeleceu aqui do seguinte: a partir do momento que a gente se conforma com as decisões das cortes superiores, A gente se autolimita. a gente se limita e, mais do que isso, a gente não fica ali Não avança nos debates, avançando, né? para uma rediscussão dos debates. O direito é vivo. Mas, como bem colocado aqui pelo doutor Léo,
existe na relação contratual 2 elementos, né? Os elementos essenciais e os acidentais. Os essenciais são aqueles regulados pelo Código Civil, que estão lá no 104, que logo no início da Faculdade de Direito você aprende lá, que é partes capazes, objeto lícito e tal. Esses são os elementos essenciais. Você tem elementos acidentais que são, por exemplo, cláusulas de multa e tudo aquilo que decorra da avença entre as partes. E aí decorre a relação de consumo que a gente está habilitado a legislar. Além disso, existe uma questão que aí eu defendo e tem sido algo que eu tenho batido aqui, tem até uns projetos de minha autoria, que fortalece, inclusive, a capacidade cartorial no Rio de Janeiro, que muitos dizem que o cartório é algo burocrático, mas é, antes de qualquer coisa, algo relacionado à segurança jurídica. E, nesse caso especial, a segurança jurídica entre as partes. Você não pode ter um ato notarial registrado no estado do Pará, regulando uma relação comercial, uma relação... Isso eu acho que a gente pode, de pronto, definir nesse projeto. Então, manter, acrescentar essa cláusula de dizer que tem que estar registrado no Rio de Janeiro. Então, se todos concordarem, como eu sou o relator, eu mudo meu voto pela constitucionalidade com emendas, fazendo a correção. Uma longa e profunda. Fazendo a correção no texto. O texto é bem conciso. Então, na verdade, vão ser emendas aditivas, incluindo essa argumentação que está contida nos dois precedentes, tanto do STF quanto do STJ, levando, conforme o deputado Mink encaminhou inicialmente, para a relação de consumo, que está pacificada nas cortes superiores, e estabelecendo um adendo ali, especificamente falando do registro de atos notariais e tal, obrigando a ser no Rio de Janeiro e mudando a emenda. Perfeito. Não, então, e fazendo seria algumas modificativas. Pequenas modificativas, isso. Para que não haja essa interpretação de ferimento de iniciativa, até para depois, prosperando, não haver também Deputado questionamento do próprio criando judiciário. Jurisprudência aqui. Presidente, só algumas questões. Bom, primeiro, com relação ao questionamento do judiciário, é óbvio que vai ter. Isso aí eu não tenho dúvida. Com relação a essas grandes conglomerados, não tenho dúvida que vão judicializar e talvez eu faria o mesmo. Por óbvio, a CCJ é uma comissão formalista e assim tem que ser. Todavia, acima de ser formalista, ela é uma comissão política, né, onde a gente sempre vê os anseios da sociedade. Assim nós sempre trabalhamos. Se a gente for lembrar, no ano de 2020, no momento pandêmico, quantas leis foram aprovadas aqui nessa casa, que se a gente fosse levar ao pé da letra da forma, por exemplo, uma lei minha foi aprovada dizendo que no supermercado só poderiam vender 3 garrafinhas de álcool em gel para as pessoas. Isso é totalmente inconstitucional. E a gente aprovou aqui porque havia necessidade e, acima de tudo, o anseio naquele momento. Então, por mais que eu entenda, e mais uma vez, quem lê a lei vê que ela não vai nada contra o Código Civil. Muito pelo contrário, o que a gente quer estabelecer antes são regras claras. Presidente, para você ter uma ideia, uma coisa é você estabelecer, como a deputada disse, a gente pode recorrer ao judiciário. Por óbvio que pode. Todavia, quando uma loja entra, ela, por exemplo, ela não pode questionar uma convenção que já foi votada e já foi estabelecida em outrora. Quando ela imagina cada loja que entrar, o shopping fizer o seguinte: vamos fazer uma nova convenção para que essa loja possa também dar o seu voto. Possível, tem um rodízio gigantesco. Então tem essa situação que acontece no estado do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, só no estado do Rio de Janeiro, tá? Porque a mesma empresa em São Paulo, ela registra os seus atos em São Paulo. Então, não sei se... É justamente isso, talvez uma frouxidão na legislação daqui. Exato. O que eu tenho me orgulhado no trabalho da CCJ é que até concordo que, no passado, muita coisa estapafúrdia passou e foi aprovada. Até entendo também que o parlamento tem que ter os anseios da sociedade, dar resposta rápida a muitas questões. No caso da pandemia, a gente estava no estado de calamidade, mas a gente tem que dar respostas rápidas. Só que o que a gente tem se esmerado aqui, e aí graças à qualidade dos membros e da qualidade dos debates que se colocam aqui nesse colegiado, a gente tem tentado dar um embasamento constitucional, seja na Constituição do Estado, na Constituição Federal, a tudo que é produzido na CCJ. E talvez o caso mais emblemático disso seja uma proposição do deputado Luiz Paulo, que é o mais chato, o mais técnico, o mais minucioso dos deputados aqui, pela tradição dele,
e se estabeleceu um debate que ele tinha direito de legislar, e a gente tem defendido que qualquer deputado pode legislar sobre questão tributária, inclusive isso já está pacificado no STF também, mas o que foi entabulado aqui foi um eventual afronta ao princípio da razoabilidade também estampado no texto constitucional. Ou seja, até uma discussão que tem todo um pano de fundo político, de fato, por trás, a gente conseguiu estabelecer e avançar com muita qualidade, ficamos 2 horas discutindo aqui, mas estabelecendo com critérios constitucionais para tomar uma decisão política. Excelente a discussão. Presidente. Então é fundamental que a gente continue avançando nesse sentido, porque, de fato, a lei, o projeto de lei tem um olhar atento ali a uma demanda que acontece, que só o Estado do Rio de Janeiro fica fora de tudo que vem sendo praticado no Brasil. A gente tem que adequar. No meu caso especial, a maior defesa da segurança jurídica, daquilo que eu já tenho feito em relação aos atos cartorários, que é inadmissível que se registre algo fora do Rio de Janeiro, e estabelecer ali um critério constitucional com base em 2 enunciados, não em achismo nosso, mas em 2 precedentes de julgados de cortes superiores, inclusive o STF, para que a gente possa avançar na matéria e que, se quiserem, briguem na justiça. Deputada Presidente, Hélita. até baseado no que Vossa Excelência coloca agora, da gente fazer análise criteriosa aqui na CCJ, eu queria sugerir, trazer aqui também, perguntar a possibilidade da gente retirar de pauta esse projeto para analisar com mais calma as emendas, que eu gostaria de ler, porque o voto da inconstitucionalidade, eu entendi, né, o parecer que era o que seria mesmo, dado tudo que foi colocado aqui. Trazendo essas novas emendas aditivas, eu gostaria de te ler com calma sobre isso. Então, para a gente ter o nosso tempo, exatamente para fazer a nossa análise. Então, eu vou providenciar um substitutivo e a gente pauta na próxima quarta-feira, e eu já divulgo o substitutivo anterior, de antemão. Tá? E queria pontuar aqui, deputado, que absolutamente nada contra o projeto, inclusive, né, acho ele extremamente meritório, mas a gente precisava... eu sinto necessidade de fazer essa análise, presidente. De ler o substitutivo, a gente voltar a discutir, se for o caso, discutir até uma emenda na hora. Ok, obrigada. Mas já antecipo que o substitutivo vai ser nessa linha. Vai ser abrangendo o encaminhamento do deputado Mink, levando mais para a questão constitucional, da relação de consumo, trazendo na justificativa, porque no substitutivo a gente pode mexer na justificativa também, fazendo menção aos 2 enunciados, tanto os 2 precedentes do STF e do STJ, e criando ali um dispositivo exclusivo para essa questão do registro do impedimento de registro fora do Estado. Ótimo. Então, vou retirar de pauta com o compromisso de trazer na próxima quarta. Aí traz como questão de ordem, como primeiro da pauta, já divulgando o substitutivo de antemão para todos os membros. Então, está retirado de pauta. Vou ao 47, que é o projeto pedido do deputado Carlos, em versão pedida pelo deputado Carlos Mink. 47 da pauta. Projeto de Lei 4035, de 24, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre obrigatoriedade de tampas fixas em garrafas PET comercializadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Minha relatoria é minha? Mas o parecer aqui é pela constitucionalidade com emenda, não é anexação. Mudou o parecer. Tá, eu concordo com o novo parecer. Perfeito. Eu queria exatamente dizer isso, que o projeto que tinha sido levantado é sobre composição do plástico. Aliás, uma composição fraca de renováveis, 20%. Na lei que eu já tenho em vigor, para sacolas plásticas, é 51% de renováveis, que era, na época, o máximo que eu pesquisei. Como isso já evoluiu, eu já entrei com um projeto para passar, se não me engano, para 80% de renovável. Mas esse projeto não tem nada a ver com composição do PET, por isso que tem um novo parecer com o qual eu concordo. Deputado Mink, eu estava no Carnaval em Londres nesse ano, e lá todas as garrafas são assim, eu tento arrancar e não... Que porra é essa que a tampinha não sai? E aí depois fui pesquisar e que a Europa toda já está com esse procedimento. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelo... Inclusive, tem um projeto tramitando no Senado. Tem. Sobre o mesmo tema. Ah, é? Tem. Semana... É do Ainda bem que Ciro... A minha assessoria sabia o que eu não sabia. Agora vou ler. Achei que viesse deputado hoje defender o custo que a indústria vai ter com essa mudança. Até que não veio. Melhor a gente botar em discussão rápido antes que apareça. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seja que aprova, estão aprovado. Pronto, Mink. Agora não pode. Não tem como aparecer mais.
Bem, vamos então ao 49, também em versão de pauta, ao pedido do deputado Alexandre Knoploch. Quem é relator? Pô, eu sou o algoz dos projetos de Vossa Excelência, tá vendo? Estou me sentindo até constrangido. Projeto de Lei 5189, de 25, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação percentual mínimo de ingressos na categoria de ingresso social para partidas de futebol e da outras providências. Eu vou colocar em discussão, passar a palavra ao deputado Knoploch, mas confesso que ontem e anteontem já havia conversado com ele sobre esse projeto, que eu acho muito meritório, inclusive é algo que eu me dediquei na legislatura passada, que é tentar desmistificar e enfrentar certas poucas vergonhas que acontecem no Maracanã, inclusive que fez 75 anos ontem. Então, vou passar a palavra ao deputado Knoploch, cumprimentar o deputado Yuri. Bom dia, meu irmão. Bora. Deputado Knoploch. Presidente, primeiro, mais uma vez, obrigado. Parabenizar o Maracanã, 75 anos. Bom, a primeira questão, presidente, é que esse projeto de lei é uma lei impositiva. Anexar a uma lei que, na verdade, não é uma lei, é um programa, que é algo facultativo. Esse é o maior fundamento da mudança do meu entendimento. Vossa Excelência está certo. Eu não vejo inclusive, o corpo das duas são diferentes, né? E essa lei, ao meu ver, presidente, além de não ver o porquê de anexar, ela é extremamente importante para o Rio de Janeiro. O Maracanã, por exemplo, está numa concessão, mas é um patrimônio da sociedade fluminense. A sociedade fluminense não poder utilizar o Maracanã, porque essa que é a verdade. O que usa hoje é a alta sociedade fluminense. O povão não usa porque os preços são muito caros. Além do mais, não vejo como a gente também obrigar quem vai mandar o seu jogo, vai utilizar o Maracanã, obrigar a ter preços mais acessíveis se não der nenhuma contrapartida. Então, mais uma vez, o Rio de Janeiro, diferente de outros estados, tem uma federação de futebol que bota no borderô dos jogos 10%, 12% para a federação, quando no resto do Brasil, em média, são 2%. Então, a gente está tentando criar ali um mecanismo que possamos ter esses ingressos, inclusive foi um tema discutido com o presidente Bacelar, ter ingressos mais acessíveis e, ao mesmo tempo, também a gente não ter um custo tão caro de mandar os jogos no Rio de Janeiro. O presidente Bacelar chegou a mencionar que é saudosista e pretende voltar a retornar com a geral no Maracanã. Eu já fui a muito jogo no Maracanã de geral. Mas aqui, voltando à questão formal, na verdade, existe um projeto de lei ao qual o projeto do deputado Knoploch foi anexado. Da deputada Verônica. Da deputada Verônica, mas que cria um programa mais amplo, que fala uma série de outras questões destinados ali aos ingressos populares, ao acesso das pessoas vulnerabilizadas ao Maracanã e tudo mais, aos equipamentos esportivos em geral. Porém, o deputado Knoploch, ele é preciso em determinar e impor para a operação do Maracanã um volume X e dar números, e é uma lei diferente e com texto impositivo diferente do programa. Então, nesse sentido... Para discutir, presidente. Que ainda em discussão foi o que me leva a acatar também o pleito aqui do deputado Knoploch fazer uma mudança no voto. Para discutir, deputado Mink. Olha, eu li o projeto do Knoploch, é muito bom. Li o projeto da Verônica, tem muitas coisas muito parecidas, sem dúvida. O dela é um programa, esse é impositivo. Agora, há uma questão, presidente, que nós temos que, Vossa Excelência sempre tem pautado por isso, estabelecer um critério para valer para todos. Veja, muitas vezes, o deputado, e eu saúdo aqui a presença do deputado Luiz Paulo, voltando da homenagem ao longevo vereador, ex-prefeito César Maia. Bem-vindo, deputado Luiz Paulo. Fazendo 80 anos hoje. Beleza. Mas está bonito hoje. Pois está, ele prestigia mais o César Maia do que a CCJ. Hoje ele veio todo empiriquetado aqui. A CCJ não está fazendo 80 anos. Boa resposta. Mas então, continuando, presidente, qual é a minha questão? Primeiro, o projeto é bom. Segundo, um é programa, outro é impositivo. Pronto. Agora, minha pergunta é o seguinte: muitos de nós, e eu sou um deles, fazemos projetos criando programa
exatamente para fugir daquela história que você está impondo alguma coisa imediatamente, que pode ter um custo, que pode, por exemplo, esses estádios podem pedir uma compensação para o governo por terem, em suma, porque vão reduzir, que eu acho super justo, reduzir, melhorar a acessibilidade, eu não estou discutindo o mérito. A minha questão é a seguinte, deputado Amorim, presidente, deputado Quinoploc e todos. Digamos, nós, por precaução, para não dizer que é inconstitucional o que a gente está fazendo, criamos programa. Muito bem. Aí, depois chega uma outra deputada ou um outro deputado sobre o mesmo tema e fala, não, isso é muito bom, mas eu quero fazer em positivo. Bom, então isso daí vai criar um problema para a CCJ, porque nós temos aprovado dezenas e dezenas de leis, ou projetos de lei, criando programas. Imagina, deputada Amorim, se para cada um dessas dezenas chegar um outro deputado e fazer uma coisa bastante parecida e dizer, não, mas o meu é impositivo. Então, como é que a gente vai proceder nesses casos? Eu queria levantar essa questão. Não, a questão bem levantada. Na verdade, só fazendo um adendo, a gente tem optado aqui em transformar em programas alguns... Na verdade, essa discussão nasceu, em primeiro lugar, dos autorizativos. Verdade, né? verdade. A gente tinha um volume enorme de projetos autorizativos, que, na verdade, eles tinham o condão ali de simplesmente autorizar o Poder Executivo fazer o que ele próprio pode fazer. A gente compreende que o intuito dessa lógica era dar ao parlamentar a paternidade ideológica para certas ações. Então, olha, eu tenho um projeto de lei autorizando o governo do Estado a implementar o Programa Segurança Presente em todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro e em todas as 92 cidades do Estado. O governo já pode fazer isso. Mas, na verdade, o parlamentar queria, na verdade, era atribuir a autoria daquela ação, daquela política pública ao seu mandato, o que é legítimo. Mas, para isso, já existe uma ferramenta parlamentar, que é a indicação legislativa. Então, por exemplo, na segunda-feira, com o governador em exercício, a gente inaugurou uma unidade do Corpo de Bombeiros lá no Farol da Barra. Havia uma distância de 1h30 de deslocamento da unidade do bombeiro do centro de Campos de Goytacazes até o Farol da Barra. Ou seja, o incêndio comia tudo, todas as pessoas morriam sem atendimento e tal. Foi uma indicação legislativa do deputado Bacelar de 2019 que se transformou numa política pública do governo do Estado. Mas a paternidade ideológica ali, quem é o padrinho daquela medida foi o Bacelar, porque ele tinha uma indicação lá atrás. E agora pôde inaugurar como governador em exercício. Ele até destacou isso no discurso dele. Então, a gente conseguiu aqui frear essas leis autorizativas e transformá-las em indicações legislativas. Isso culminou, inclusive, com o fim da comissão que tratava das indicações, porque passou para a CCJ estava avaliando, e transformamos na comissão muito mais pertinente, muito mais moderna, que é a comissão hoje presidida pelo deputado Yuri. Ato contínuo, deputado Mink, muitas ideias que o parlamentar tem para a implementação de políticas públicas, elas obrigam o Poder Executivo a adotar políticas públicas que não é competência parlamentar. Vou dar um exemplo. Existem leis, que é uma que a gente está discutindo em relação ao projeto da deputada Renata, criar um observatório sobre um determinado tema, determinando que ele faça as políticas tais. Isso é decisão exclusiva do Poder Executivo, que ganhou a eleição para governador e vai implementar as políticas no tom ou da forma que ele acha que estava estabelecido no seu plano de governo. Não pode um parlamentar dizer o que o governador vai fazer ou não. Mas cabe ao parlamentar criar regras, como, por exemplo, essa casa já criou diversas, estabelecendo cotas de ingresso, estabelecendo descontos de ingresso para estudantes, para idosos. Na verdade, o que está pretendendo o deputado Quinoploc é criar uma política específica, pontual e com termos claros sobre os ingressos de atividades no Maracanã. Na ótica da defesa. Então, ele está na ótica dele. Na verdade, pode haver em paralelo um programa para aumentar, para fomentar a ida de pessoas de um determinado grupo social para o estádio? Pode. Mas o diálogo que a gente teve ao longo dessa semana é isso, é porque, nesse caso em concreto, não é algo para o Poder Executivo que ele não
o deputado não pode obrigar a fazer? É criar uma regra independente do governador que seja. É uma regra clara para ingressos num equipamento que é público. Então, nesse sentido, deputado Mink, me parece que não conflita ter um programa. O que a gente tem sido duro aqui é com essa questão dos programas abrangentes e transformando, muitas vezes, no exercício de salvar leis de colegas aqui em programas, simplesmente para a lei não ser declarada inconstitucional por vício de iniciativa. Mas, nesse caso, não há qualquer vício de iniciativa. Então, nesse sentido que eu estou acatando o pleito do deputado Equinoploc e mudando meu parecer pela constitucionalidade. Alguém quer discutir? Só para concluir, presidente, estou alertado aqui. No da Verônica, o artigo 2º cria uma regra obrigatória. Será oferecido da seguinte maneira. E vai lá, pipi, pipi, papá, papá. Veja bem, eu não vou criar aqui um cavalo de batalha. Se todos quiserem salvar esse projeto, na presença do autor, o projeto é meritório, eu não vou criar assim um óbvio. Eu estou querendo só ver um balizamento que valha para todos os deputados e deputadas em situações semelhantes. Então, se me permite, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência na questão de criar um precedente, mas insisto na minha tese da seguinte, a gente tem salvado, todo o esforço que a gente faz transformando projetos em programa é para salvar o projeto do colega. Não há dúvida. Na verdade, é um esforço de salvar um programa quando ele pretende que o governador, o chefe do Poder Executivo ou o secretário, tome um ato de gestão que não cabe ao deputado dizer qual vai ser, e sim ao chefe do Poder Executivo. Mas, para respeitar o mandato, a gente transforma em programa. Nesse caso especial, a gente está criando uma regra, que eu, particularmente, nem concordo em absoluto com o deputado Equinoploc, não. Eu vou ser autor de emendas, inclusive, mas tenho o direito de fazer a regra. Então, por isso, só que eu estou defendendo, até por manter a coerência no que a gente está decidindo e fortalecendo cada vez mais o mandato parlamentar. A gente tem direito de criar regras, não impor a adoção de uma política pública, entende? Eu concordo com Vossa Excelência, não vou fazer E assim, objeção, mas eu só proponho. Por outro lado, também deve continuar o projeto da deputada Verônica, que é um programa mais amplo. Claro. Outra coisa. Não pode matar o programa da deputada Verônica, Seria entende? aconselhável, a gente não pode legislar sobre isso, é muito rapidinho. A gente não pode legislar sobre isso, mas eu proponho o seguinte, que Vossa Excelência, como presidente da CCJ, Certo. e atualmente também acumulando a função de líder do governo, também com múltiplas funções, né, todas trabalhosas, é o seguinte, o que eu vejo é que não poderia acontecer é, por exemplo, o projeto do deputado Equinoploc, que é ótimo, e a voto antes do projeto da deputada Verônica, e depois o projeto da deputada Verônica ser considerado... Não, significa o compromisso de... Eu sou eu acho o relator que deveria, do projeto da deputada Verônica. Deveria o projeto da Verônica até ir antes pela ordem, Já e o firmo outro o compromisso. executivo e o governador faz a sua Já decisão. afirmo o compromisso de trazê-lo à pauta na próxima semana e seguir o projeto da deputada Verônica, com isso me que é dou por mais amplo, satisfeito. inclusive. Presidente, eu não sou membro da comissão, mas se me permite, eu gostaria Lógico. de contribuir. Sinto Eu queria- falta de estar. eu tô Mas me inscrevendo. O Luiz Paulo é membro, se quiser falar antes. Tanto faz, o presidente decide. Conforme Vossa Excelência aí. Deputado Luiz Paulo é curto. Eu sou um. Então falo primeiro, já que eu sou mais velho. Aí, meu amigo, minha carteirada de membro. São só, Aí é a carteirada de mais velho, Vossa Excelência. Bote sua viola no saco e São só- aceite a carteirada. são Tá? só 50 anos de diferença. Então pronto. Bom, eu vou me associar, presidente, ao seu ponto de vista. Porque o estádio do Maracanã, por exemplo, ele está sob concessão. Se está sob concessão, o gestor do estádio, por hora, é Flamengo e Fluminense. A carga de ingressos é deles. Programa, a gente estabelece para o governo, determinação para os concessionários. Então, não acho que haja choque entre os dois projetos. Porque eu quis exatamente ler o artigo 1, artigo 1º do projeto do Equinoploc, que diz assim, ficam os organizadores das partidas de futebol, ele não fica o governo do Estado, ele não falou isso, ficam os organizadores. Então, eu acho que aí é que está a brecha para o projeto dele caminhar pela constitucionalidade sem contradizer o programa da deputada Verônica. Muito obrigado.
Deputado Yuri. Estou contemplado, eu iria dizer justamente isso. Perfeito. Estou contemplado. Então, foi nesse sentido que eu mudei e na verdade, que pese o nosso bom relacionamento nesse momento, o deputado Quinoploc, não me alegra dizer que o deputado Quinoploc tem razão, não, mas sou obrigado a fazê-lo, porque, de fato, assiste razão ao meu amigo deputado Alexandre Quinoploc. Bem, então, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer pela constitucionalidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, mas ficando o compromisso de trazer em pauta o projeto da deputada Verônica, que é mais amplo e tem outros elementos. Não, já foi a pauta, recebeu emenda. Não, para trazer as emendas e a gente avançar nas emendas. Bem, voltemos então à pauta. Voto ao item 1 da pauta. A gente fez as inversões, deputado Luiz Paulo. Voto ao item algum deputado, cumprimentar o deputado Serafini. Algum deputado quer fazer inversão de pauta? A gente fez as inversões daqueles que os colegas estavam presentes. Presidente, eu aceitaria a gentileza, porque às 2h30 nós temos a instalação da Comissão de Legislação Participativa. É o projeto de Vossa Excelência que está na pauta? Tem dois, tem o item 6 e o item 29. Então, vamos chamar os trabalhos à ordem e inverter a pauta para cantar os projetos aqui de... Primeiro o item 6 e depois o item 6. Projeto de Lei 4634 de 25, de autoria do deputado Yuri, que institui o Programa Estadual de Refúgios Climáticos no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Eu sou o autor, eu sou o relator, e o meu parecer é pela constitucionalidade em discussão para discutir. Deputado Yuri, quer fazer uso da palavra, deputado? Muito obrigado, presidente. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência pela forma como conduz os trabalhos e de ter incluído o nosso projeto de refúgios climáticos na ordem do dia de hoje. Esse projeto ele busca instituir no Estado do Rio de Janeiro uma política muito consolidada na Europa, em especial na Catalunha, na cidade de Barcelona, que faz com que espaços públicos e espaços privados voluntários possam servir como refúgios climáticos. Refúgio climático não é abrigo, mas é um espaço ao qual as pessoas que estão sofrendo com extremo calor, com extremo frio ou algum tipo de intempérie climática possam ali ter um refúgio temporário a qual existe um protocolo, água, banheiro, alguma pessoa capacitada para orientar o chamamento do SAMU ou o Serviço de Saúde Proporcional ao país, para que nós tenhamos uma diminuição no impacto da saúde coletiva no que tange às questões climáticas. Lá em Barcelona, por exemplo, você tem cerca de 150 refúgios climáticos cadastrados no Google Maps, com o governo supervisionando ali no centro da cidade. É um a cada esquina. Então, se a pessoa estiver sentindo muito calor, em especial idosos, ela pode ir numa biblioteca pública, tem ali o selo de refúgio climático, e ela vai poder sentar, tomar uma água, ir ao banheiro, e ao mesmo tempo para o frio. Então, você não cria nenhum tipo de demanda para os órgãos públicos ou para os espaços privados. Você simplesmente dá a oportunidade e orienta a população aonde ela pode ali se abrigar temporariamente por conta de um efeito climático. Aqui na cidade do Rio, nós temos alguns estudos que já apontam sobre o efeito das mudanças climáticas na saúde. No interior, eu valorizo muito o trabalho que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Três Rios, tem feito também, fazendo monitoramento das ilhas de calor e, a partir disso, pensando esse tipo de política pública. Então, isso pode ser uma oportunidade, deputado Carlos Mink, para que nós possamos instituir isso no estado do Rio de Janeiro e nas nossas cidades. Recentemente, também, na cidade do Rio, a gente teve a liberação por parte da Prefeitura Municipal Carioca das naves, aqueles equipamentos públicos como referência para que as pessoas que estivessem sofrendo com o extremo calor que tivemos no início desse ano pudessem se refugiar. O nosso projeto ele é mais audacioso, porque, se eu não me engano, nós não chegamos a 10 naves disponibilizadas pela Prefeitura do Rio. Então, assim, o refúgio climático ele é muito mais amplo. Ele dá a oportunidade de quase em cada esquina, em cada rua, você ter essa perspectiva de quem estiver sentindo mal poder saber que ali ele será bem recebido até que seu quadro de saúde não seja agravado. Então, o projeto ele encaminha para depois uma regulamentação junto ao Executivo para que possamos criar um protocolo e um nível de exigência para que possa certificar tanto equipamentos públicos, em especial museus, bibliotecas, centros de referência de ciência social, postos de saúde, enfim, como também empresas, lojas que estejam disponíveis a dar essa contribuição social e climática. Então, peço o apoio de todos e agradeço, presidente, ao parecer. Deputado Mink. É rapidinho. Primeiro, saudar o deputado Yuri, dizer que é ótima a sugestão em tempos de mudanças climáticas, não é só
a mitigação, que é reduzir as emissões, mas é a adaptação, né? E esse projeto é exatamente para prevenir questões que já estão aí, infelizmente serão inexoráveis. Mesmo se todos os países fizerem o dever de casa, o que é certo que não farão, ainda assim os efeitos já estão aí e é um ótimo projeto. Só queria lembrar ao deputado Yuri e todos nós o artigo 10º dos recursos do FECAM. É claro que isso está dentro do escopo do FECAM, mas o FECAM, que foi também estabelecido na Constituição Estadual de 89, tive uma atenção especial para isso, ele tem um conselho que é executivo, quer dizer, decide, não é consultivo, né? E então tem que ser votado. Então os projetos são apresentados ao FECAM, são votados, tem participação da sociedade civil, da universidade, Firjan, etc., etc., governo. Então, só lembrar ao deputado Yuri que não está errado, está certo dizer que isso cabe no escopo do FECAM. Mas isso não é automático. O FECAM só avalia projetos que chegam lá na mesa e são pautados. Então, tem que haver uma iniciativa, por exemplo, de prefeituras ou de órgãos quaisquer, né, até uma universidade, e aí esse projeto ele é votado e deliberado. Então, tem que haver a provocação do FECAM. Ele não é autoprovocado, nenhum governo pode decidir isso sem ter um projeto com seu escopo, com seu custo, etc., discutido e votado nesse conselho. Apenas isso, dando os parabéns pelo projeto. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Só lembrar o deputado Carlos Mink que quando o FECAM foi criado, as mudanças climáticas eram uma hipótese, agora é uma realidade. Eu jamais vi o governador mandar um projeto para o Conselho Deliberativo do FECAM e não ser aprovado, porque ele tem maioria absoluta. Então, o Poder Executivo, que ele está sugerindo que regule essa matéria, se mandar para lá, será aprovado tranquilamente. Mas eu queria elogiar o projeto, senhor presidente, que na quinta-feira, eu cumprindo a determinação do presidente Bacelar, fui a uma reunião no Tribunal de Contas do Estado, um representante dos poderes somente, não foi a reunião pública, e o presidente e vice-presidente do TCE, porque o TCU está fazendo levantamento no Brasil, através dos TCEs, de tudo aquilo que tem sido feito pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, no âmbito de enfrentamento das mudanças climáticas. E, nesse momento, né, a gente tem que preencher uma planilha sobre isso. Também cumprindo a determinação da presidência, estou levantando tudo aquilo, as comissões, as audiências públicas, os projetos de lei, etc. E mais um entrará na relação, o 4634. Então, também queria só realçar que esse trabalho está sendo feito pelo TCU também com o foco da COP30, e eu acho que aqui na Assembleia a gente tem uma produção legislativa bastante intensa, audiências públicas, etc., sobre a questão das mudanças climáticas, inclusive uma que acho uma pena não ter ido à pauta, que está aqui há mais de 2 anos, que é o crédito de carbono, de autoria do deputado Bacelar e Chico Machado, né? Mas eu estou querendo dizer que nós temos aqui uma produção legislativa imensa sobre mudança climática. O deputado Carlos Mink fala sobre esse assunto um dia sim, outro também. Né? Então, o projeto está absoluto. Foi aprovada uma lei nacional sobre crédito de carbono, a lei estadual tem que apenas se adequar também ao já teve uma grande audiência pública presidida pelo deputado Daniel Librelon. E temos esse bom projeto do Bacelar com o Chico. Esteve junto na Secretaria de Planejamento, discutindo com os técnicos. Então, eu estou só realçando. Né, e se me permite, deputado Luiz Paulo, pequena parte, esse projeto de crédito de carbono, além de estar na vanguarda das políticas climáticas e tal, ele também, na linha que Vossa Excelência sempre defende, é um projeto que pode trazer recursos para o Estado. Sem dúvida nenhuma. Então, aproveito o ensejo aqui, aproveitando a presença do deputado Quinoploc e o tema, para dizer que já fiz aquele substitutivo, deputado Mink, comentei com Vossa Excelência em plenário. Já fiz aquele substitutivo que a gente aprovou aqui num acordo. E o deputado Quinoploc pediu para a mesa diretora pautar nos próximos dias, talvez ainda nesse semestre,
e o substitutivo está pronto, a gente já aprovou, mas a gente ficou aqui de fazer o substitutivo com os itens que a gente apresentou numa discussão, e eu vou passar ao conhecimento de Vossa Excelência amanhã. Perfeito. Eu queria, então, fazer um apelo a Vossa Excelência, já que eu li no jornal, não sei se o deputado Knoploch leu também, que a partir de hoje eu sou líder do governo. Já foi confirmado isso. Era antes semi-líder, da agora chegar. líder por Não, inteiro. tô falando que eu li no jornal. Então, como líder do governo, o senhor pediu ao presidente que paute o projeto dele. Vou pedir a deputada Tia Ju hoje, que o presidente hoje é governador. Vou pedir a deputada Tia Ju que paute. Presidente, Que Eu já tem tenho uma pergunta já também, tem- presidente. Quem é mais poderoso, o presidente da Alerj, governador em exercício, ou o presidente da CCJ e líder do governo? olha, já está querendo criar Cisânia, Intriga. deputado Yuri. Suzana na base. Já tem pedido de urgência aprovado. Aliás, só um segundo. O deputado Luiz Paulo levantou isso na legislatura passada e eu defendo a instituição aqui do líder da oposição, Líder da da minoria. minoria. A gente pode avançar nessa Tem proposta. que mexer no regimento interno. Presidente, agora só... O deputado Yuri seria um bom líder da minoria. Bem rapidinho, eu vou ter que sair, como eu anunciei antes. Queria agradecer aqui a inversão de pauta e saudar todas as minhas companheiras e companheiros. Eu não costumo sair antes, muito menos chegar depois, mas hoje eu tenho um compromisso inadiável. Depois eu digo qual é que é. Um abraço. Presidente, Ficou curioso agora, deputado Mink. Deixa eu fazer uma É um observação. almoço de confraternização da minha mesa de pôquer. Presidente Amorim, a única coisa que o líder da maioria não pode é sugerir o líder da minoria. Isso não pode. Isso é verdade. Isso é verdade, é cooptação. mas, presidente, já aproveitando a sugestão... Autoritarismo completo, né? Aproveitando a sugestão, parabenizar o deputado Luiz Paulo, que levantou essa bola. Acho que seria até interessante, no dia que vier a pauta, tanto do projeto que, por mim, foi apresentado, também como do Obrigado, deputado deputado, Mink. o deputado Bacelar e o deputado Chico. Acho que poderia ser um dia até para a gente tratar desses temas, né? E só responder o deputado Yuri. Mas o de Vossa Excelência está mais maduro, porque o deputado Luiz Paulo mencionou, é um projeto mais robusto. Entendi. Ele Ótimo. teve uma audiência pública, ainda tem uma discussão. De Vossa Ótimo. Excelência, a gente já aprovou o parecer aqui. Deputado Yuri, com relação a líder de governo e CCJ, acredito que o deputado Amorim vai ser um grande líder e vai usar a sua experiência e força para isso. Porque a gente já teve caso aqui que o líder de governo e o presidente da CCJ é o líder do governo Witzel, nosso querido Márcio Pacheco. Tu não sabe como ele sofreu aqui. Então, acho que agora o mar está mais sereno, né, deputado Luiz Paulo? Aparentemente sim, né? Mas mar é mar, né? Vira a qualquer tempo, né? Presidente, eu queria pedir também, já que o meu é o 7º, Para inverter. Vou botar esse deputado Yuri, então. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vamos fazer uma nova inversão? O do deputado É o Luiz Paulo, 7, qual é o 7? 7. Eu tenho o 29 ainda, presidente. Vamos ao 7 e, na sequência, ao 29. 7 da pauta. Projeto de lei 4869, de 25, de autoria do deputado dos deputados Luiz Paulo, Zeidan, Marino do MST e Lucinha, que altera a lei 2429, de 1º de setembro de 95, que autoriza o Poder Executivo a fixar a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, dos produtos que especifica, bem como que fica isento. O parecer é meu. É pela constitucionalidade em discussão. Para discutir Para rapidamente, senhor discutir, presidente. deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse projeto é muito simples. A reforma tributária, como sabe Vossa Excelência, listou todos os produtos que devem entrar na cesta básica. Mas a reforma tributária não está em vigor. E cada estado tem seus produtos específicos. O que a gente está desejando, né, é que o governador possa ampliar essa listagem dos produtos da cesta básica, sem ferir, evidentemente, o que está previsto na regulamentação da reforma tributária. Ele já soube que tem um requerimento da mesa do deputado Rosenberg Reis, Sim, eu vou falar agora. pedindo anexação, mas
totalmente fora de propósito, porque o convênio que ele alega é o convênio ICMS 83, que ele tem um projeto dele para internalizar o convênio 83 de 2020, que na sua cláusula primeira diz o seguinte: as disposições contidas no convênio ficam prorrogadas até 30 de abril de 2024. Então, o convênio já acabou, né? Não tem como anexar, acabou em 24. Perfeito. O deputado Luiz Paulo mencionou, então eu vou anunciar aqui que é sobre a mesa um requerimento do gabinete do deputado Rosenberg Reis, no sentido justamente de solicitar a anexação, justamente por esses elementos que o deputado Luiz Paulo ponderou aqui. E justamente também pelas razões colocadas pelo deputado Luiz Paulo, que eu vou conhecer o requerimento, mas indeferir. Então, seguindo em discussão. Presidente, então, para discutir, deputada apenas para parabenizar, né, a iniciativa do nobre deputado Luiz Paulo, porque, inclusive, esse tema foi um dos temas que nós debatemos em audiência da Comissão de Orçamento e que foi, inclusive, levantado pela deputada Zeidan, né, a possibilidade de haver um projeto de lei, e aí ela também é uma das autoras desse projeto, para ampliação dos itens da cesta básica. Né? Então, só apenas para fazer esse registro, não é, que o tema que foi tratado inicialmente lá na Comissão de Orçamento avançou por iniciativa do deputado Luiz Paulo, né, Zeidan, e também da Marina, da Marina do MST e Lucinha, que participavam, então, desses debates. É importante, né, para a gente poder também alcançar, com esses benefícios, a população mais carente aí do nosso estado do Rio de Janeiro. Muito bom, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Inversão de pauta requerida pelo deputado Yuri. É o 29 da pauta, projeto que eu anuncio. 29 da pauta, projeto de lei 2802 de 23, de autoria do deputado Yuri, que institui o Sistema Estadual de Ações Voluntárias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é do deputado Vinícius Cosolino e já consta nos autos. Portanto, vou ler o parecer. Constitucionalidade com emendas. Em discussão para discutir, deputado Yuri. Senhor presidente, eu conversei com a assessoria, na verdade a minha assessoria conversou com a assessoria do deputado Vinícius Cosolino, e apesar de nós querermos aprofundar algumas discussões sobre as emendas modificativas que ele coloca, nós preferimos que o parecer dele seja aprovado para que nas próximas comissões pertinentes nós possamos aprofundar esse debate. Temos concordância com algumas emendas modificativas no que tange ao texto, porém não em algumas no que tange ao mérito. A assessoria dele, o deputado, foram super abertos para discutir, mas para não atrapalhar a tramitação, eu prefiro que nas próximas nós possamos consolidar. E só para ilustrar aqui aos nossos pares, a proposta é a criação de um sistema estadual de ações voluntárias, pelo visto de que a Lei 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela consolida a participação da sociedade civil por meio de instituições e de voluntários em todas as ações de defesa civil, prevenção, mitigação, recuperação, tudo aquilo que é importante, principalmente quando a gente fala em catástrofes, em tragédias, em desastres socioambientais. Em Petrópolis, quando eu fui vereador, consegui instituir o sistema municipal. E vocês todos devem lembrar que em 2022, na nossa maior chuva, nós tivemos muitos problemas na forma como o qual o poder público lidava com o voluntariado. Então nós propusemos essa legislação para poder organizar um cadastro de voluntários previamente, não só para desastres socioambientais, mas também para suporte a instituições sociais. Existem alguns países e algumas cidades, e por óbvio também isso está muito presente nas comunidades, nos territórios, ainda mais nas comunidades tradicionais, a perspectiva de um trabalho voluntário coletivo e comunitário. E aí alguns governos instituíram o que a gente chama de Banco do Tempo. O que é isso? Eu moro numa comunidade A, deputada Elika Takimoto, e eu sou professor, assim como a senhora. Eu chego lá, num centro comunitário, e digo, ó, todos os dias pela manhã eu estou disponível. Então, se você tem um filho que precisa de reforço escolar, eu dou o meu tempo para colaborar com o seu filho. Ah, eu sou carpinteiro. Todos os domingos, na parte da tarde, eu tenho ali alguns horários livres. E aí as pessoas trocam as suas contribuições voluntárias nesse banco do tempo.
esse projeto de lei prevê isso como horizonte. Ele não está dizendo que isso vai acontecer agora, porque são experiências em estados muito evoluídos democraticamente e em comunidades com histórico muito forte, com laços muito consolidados. Porém, a gente incluiu isso nessa perspectiva de sistemas voluntários, mas como iniciativa inicial, fazer com que os governos possam fazer, no mínimo, um cadastro de voluntários para a situação de emergência, situação de calamidade. Isso está na política nacional. A gente tem a defesa civil como algo que precisa trabalhar também em diversas ações humanitárias, para além do que a gente está acostumado com deslizamento, com enchente, com incêndio. E é fundamental a gente criar essa cultura da solidariedade e do encontro voluntário entre as pessoas. Portanto, eu queria pedir aqui a aprovação do parecer para que nas próximas comissões nós possamos aprofundar a ideia maior dessa proposta. Presidente. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, eu também estou inscrito para discutir. Mais um bom projeto do deputado Yuri, porque se a gente lê aqui a emenda modificativa número 1, né, os princípios são quase todos princípios constitucionais. Exatamente. Principalmente o 6, o princípio federativo da solidariedade. Né? E é disso que a gente está aqui tratando. E, concomitantemente, nós estamos tratando de mudanças climáticas também. Né? Porque o senhor falou do que aconteceu em 22. Eu me reporto que eu presidi aqui a CPI do desastre da região serrana, que foi em 11, que foi um desastre bem maior ainda. Envolveu também Petrópolis, mas o ápice foi Teresópolis, mas pegou também Sumidouro, enfim, toda aquela região. E é mais um projeto na direção da questão das mudanças climáticas. Aí, deputado Amorim, eu queria pedir a Vossa Excelência que nós ontem demos entrada no protocolo de um projeto de lei complementar de minha autoria, da sua autoria e do deputado Vinícius, para o senhor poder colher a sua assinatura, que diz respeito exatamente às mudanças estruturais que precisam ser feitas no nosso sistema de defesa civil para poder enfrentar essa questão das mudanças climáticas. Eu quero discutir a matéria, e assim, o deputado Cozzolino, além de meu querido amigo, é um dos deputados mais técnicos, constitucionalistas aqui nessa casa. E a assessoria também, sempre presente, muito boa assessoria. Mas eu fiquei curioso aqui, primeiro com a fala de Vossa Excelência, deputado Yuri, que menciona sobre eventuais alterações de mérito. E eu tenho me esmerado nesse sentido de não promover alterações de mérito aqui na CCJ. Em respeito em projetos que eu discordo, mas que ele tem que ir até... Quando sou relator de projetos na CCJ, evito fazer mudanças de mérito. Mas eu percebo que o parecer do deputado Cozzolino foi muito criterioso ao que me parece, numa análise muito superficial, com algumas mudanças importantes. Primeiro, no artigo 20, ele fala o Poder Executivo Municipal. E olha que eu defendo que uma lei estadual ela é superior a leis municipais, claro que resguardadas as competências do ente federativo, mas que a gente pode legislar e criando regra também e obrigações para municípios. Mas concordo que essa alteração é necessária para não... Foi erro de redação, porque ela é espelho da lei municipal que nós fizemos em Petrópolis. Aí depois fala de uma forma genérica o poder público, depois cria no próprio corpo da lei, fica autorizado, mesmo não sendo uma lei autorizativa. Tem alguns aspectos técnicos que assiste razão o deputado Cozzolino. Mas a minha indagação aqui é que se houve, de fato, mudanças significativas de mérito, até porque tem um aspecto de forma aqui que me causa preocupação, que um projeto com tantas modificações, ele deveria criar um substitutivo. Porque, na verdade, quando o projeto andar, ele vai para as comissões, e as comissões vão acabar dando emendas e fazendo parecer, inclusive as de plenário, em cima do texto original, Sim. que já foi modificado quase que na plenitude aqui na CCJ. Então, ao invés de facilitar, me parece que vai atrapalhar o andamento, porque as comissões vão dar pareceres não no substitutivo, mas no projeto original, e vai ficar uma salada do que foi decidido como substitutivo, que não foi observado pelas comissões, e vai para plenário sem o saneamento necessário. Então, eu ia sugerir, claro que vou ouvir o deputado Luiz Paulo antes,
mas eventualmente de trocar a relatoria e dar um novo parecer, fazendo essas alterações aqui, mantendo o mérito integral, e aí, se for o caso, em plenário a gente emenda, quem discordar, e concluindo de agora por substitutivo. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu queria esposar o seu ponto de vista, mas, nesse caso, não posso fazê-lo, porque algumas emendas supressivas não são de mérito, são de constitucionalidade, porque está determinando o governo, está regulamentando, está mandando o município fazer alguma coisa que a gente não tem competência para tal. Então, tem algumas emendas que não são de mérito, são emendas para tirar os vícios de inconstitucionalidade. Porque, muitas vezes, o título do projeto é constitucional, mas lá no desenvolvimento pode ter muitos artigos de inconstitucionalidade. Se o Vossa Excelência assim o desejar... A minha preocupação é só na questão do substitutivo. Eu nem li o parecer por completo, não. Eu acho que, a partir de agora, né, eu escrevi isso outro dia num parecer meu. Sempre que a gente gerar um parecer da CCJ, desses que são mais robustos, etc., tem que ser dito que, se uma outra comissão fizer um substitutivo, etc., tem que retornar à CCJ, exatamente para fazer esse cotejo. O que Vossa Excelência falou é verdade, mas não adianta. O projeto, quando vai à pauta, a assessoria, em geral, ela lê o PL, mas não lê o parecer da CCJ. É isso. Muitas vezes ela emenda o PL que a CCJ já consertou. Mas é impossível. Né? Eu, lá no meu coletivo, eu fico, tem que ler o PL e tem que ler o parecer da CCJ. Mas a minha dúvida aqui é como é que a gente inclui, sem a presença do deputado Cozzolino, concluindo por substitutivo, entende? Tá bem. Mas para concluir por substitutivo com as emendas dele. Com as emendas dele, é. Perfeito. Perfeito. Porque aí, obrigatoriamente, tem que se emendar o substitutivo. Exato. Então, vou me designar relator, aproveitando o relatório do deputado Cozzolino e concluindo por substitutivo. O projeto vai para as comissões temáticas em cima do substitutivo. E aí, se Vossa Excelência quiser, até vou retornar algo de mérito do texto original, faz por emenda e aí volta para a CCJ para a gente concluir, depois da segunda discussão, pelo menos o projeto. Total acordo, presidente. Agradeço. Então, vou me redesignar relator e apresento o meu relatório exatamente igual, mesmo teor daquele que é da lavra do deputado Cozzolino, apenas concluindo por substitutivo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns, deputado Yuri, pela iniciativa e pela presença. Tinha falado com o deputado Quinoploc aqui, importante a presença dos autores para discutir os projetos e fazer, eventualmente, as inversões de pauta necessárias, porque engrandece a discussão e permite até, como houve hoje, por 3 oportunidades aqui, troca dos relatórios, dos pareceres. Então, volto ao projeto número 1. Emendas ao projeto de lei 1123 de 2019, de autoria do deputado Marcelo Tseudino, que dispõe sobre a implantação do programa Experiência Camarada nas escolas públicas estaduais. O parecer das emendas recebidas pela Comissão de Educação é favorável às emendas 2, 3, 4 e 5 e contrário à emenda 1. Das emendas recebidas de plenário, favorável às emendas 1, 2, 4 e 5, prejudicadas as emendas 7 e 11 pela aprovação da emenda número 2 da Comissão de Educação, prejudicada a emenda 8 pela aprovação da emenda 3 da Comissão de Educação, prejudicadas as emendas 9 e 10 pela aprovação das emendas 4 e 5 da Comissão de Educação e contrário às emendas 3, 6 e 12, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fazer aqui o questionamento à assessoria do deputado Chico Machado. Você pode ler os pareceres? Pode. Item 2 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Chico Machado. Emendas ao projeto de lei 2763 de 17, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 6.233, de 7 de maio de 2012, para obrigar a instalação de hospitais da rede pública de pontos com solução antisséptica e cartazes com orientação sobre a prevenção de infecções hospitalares. O parecer é favorável às emendas 1 e 2, prejudicadas as emendas 4 pela emenda número 1 e a emenda número 5 pela emenda número 2, contrário às emendas 3, 6 e 7. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria, deputada Célia Jordão, número 3 da pauta. Emendas ao projeto de lei 375 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a reposição de qualquer atividade presencial realizada nos polos de ensino à distância localizados no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Célia Jordão. Presidente, parecer é favorável com subemenda à emenda 1, favorável às emendas 3, 4, 6 e 12, prejudicada a emenda 2 e 10 pela aprovação da emenda 1, prejudicada a emenda 5, 8, 9 pela aprovação da emenda 12, prejudicada a emenda 7 pela aprovação da emenda 4, prejudicada a emenda 11 pela aprovação da emenda 3, contrária à emenda 13, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 4 da pauta, projeto de relatoria do deputado Vinícius Cosolino. Vou cantar aqui os pareceres que já estão anexados aos autos, ok? Emendas ao projeto de lei 790 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a inclusão da disciplina extracurricular, desenvolvimento da inteligência emocional e meditação nas escolas públicas da rede estadual de ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é contrário à emenda de orçamento, contrário às emendas de plenário. Em discussão. Aí eu fui para o céu. Com esse projeto eu fui para o céu. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 5 da pauta, projeto de lei 3016 de 24, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que proíbe a venda e qualquer tipo de permissão de uso pela administração pública estadual, pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, IPERJ, e pelo Rio Previdência, Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, de terrenos públicos, a empresas e ou membros de seu quadro societário e da outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Presidente. Discussão. Para discutir, deputado Kinoploc. Aproveitando aqui, estava dando uma lida, não consegui ler esse projeto na íntegra, me ficou aqui até uma dúvida. O projeto diz, proíbe a venda e qualquer tipo de permissão de uso pela administração pública estadual, pelo Instituto de Rio Previdência do Estado do Rio de Janeiro, e do Estado do Rio de Janeiro, público, empresa ou membros de seu quadro societário e da outra previdência. Eu não entendi bem aonde entra as empresas e ou membros de quadro societário e da outra providência. Por que essa dúvida? O Rio Previdência tem diversos terrenos hoje e imóveis que estão sem nenhum uso. Vou dar o exemplo do Clube Maxwell, que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para a Câmara dos Vereadores destombar, porque lá atrás tombou o Clube Maxwell, e a gente precisa destombar para poder vender aquele terreno. Hoje virou um local de usuários de drogas e diversas outras coisas, inclusive denigre muito a região de Vila Isabel. Então, não entendi muito bem aonde entram essas empresas e membros do quadro societário, né? Fiquei meio confuso aqui na emenda, só para entender isso. Na verdade, no artigo 1º, ele deixa claro no artigo 1º que são membros proprietários ou membros do quadro societário com condenação em ação criminal transitada em julgado por algum órgão competente da União, Estados da Federação, ou condenados por sentença irrecorrível em ação de execução fiscal promovida por qualquer ente público, município, Estado ou União. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Os 6 e 7 da pauta já foram superados, votados. Passo ao 8 da pauta. Projeto de lei. O autor, deputado Renan Jordi, pediu a retirada. Na verdade, eu tenho que cantar o projeto. Se trata do projeto 50, é porque a gente está sendo transmitido aqui pela TV Alerj, tem que cantar o projeto. É o projeto de lei 5406 de 25, de autoria do deputado Renan Jordi, que dispõe sobre a vedação de atendimento a bonecas do tipo bebê reborn nos serviços públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Já foi retirado de pauta na semana Mas teria anterior. constitucionalidade, né? Teria constitucionalidade. Agora, deputado Rosenberg também. Absurdo, né? Há sobre a mesa um requerimento também do gabinete do deputado Rosenberg Reis, Anexação. pedindo a anexação ao projeto, de autoria dele. Então, o deputado Rosenberg Reis está disputando preocupado. a paternidade. O dele pode atender?
Eu não li o dele, mas fiquei curioso, porque o vereador ligado ao deputado Rosenberg Reis, do mesmo grupo político do vereador Rosenberg Reis, aprovou o reconhecimento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro do dia da cegonha reborn. Talvez seja a preocupação do grupo político da família Reis com o fenômeno dos reborn. Mas você sabe que esses dias eu estava chegando, acho que de São Paulo, eu encontrei um casal na hora da retirada da mala. A moça estava com o bebê reborn. Todo de touquinha, manta. Tem um projeto de minha autoria que é criando um Falei, programa meu Deus, de saúde o mundo mental. tá doido. Já teríamos 2 clientes desse. Mas eu gosto disso. Eu prefiro que essas pessoas cuidem de bebê reborn do que façam filhos. Imagina, essas pessoas com filhos. Não, eu prefiro que cuidem bem das nossas crianças. Que a Presidente. gente tem visto muita violência contra as crianças. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Presidente, Né? Bom argumento. É, Deputada Érica. só lendo aqui, né, a ementa do projeto de lei do Rosenberg. Qual o número é? Desse bebê reborn. Número 5401/2025. A ementa fala que dispõe sobre a proibição da utilização de serviços públicos destinados a seres humanos para bonecos hiperrealistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Mas, aproveitando aqui que a minha fala, eu queria dizer que esse assunto é um assunto interessante, né, que está em pauta, que muita gente comentando, né, dado, né, o que está acontecendo, o que a gente está vendo, e como a deputada Célia Jordão mencionou, mas não tem registros nenhum de atendimento do bebê reborn feito pelo SUS e nenhuma secretaria de saúde que eu peguei aqui. E, inclusive, secretários de saúde e médicos têm reforçado, né, que protocolos de triagem não permite que se chegue a esse ponto de um atendimento a um bebê reborn. Agora, é claro, né, tem casos de pessoas que chegam, aí você percebe que ela está precisando de acolhimento psicológico, Por isso, psiquiátrico. Programa de saúde mental para esse Aí é uma outra coisa, né? Mas só queria reforçar isso. O que se tem também foi por conta de um vídeo feito, mas é um vídeo fake também, né? Feito como uma médica atendendo, né, um bebê reborn, aí o pessoal achou que, obviamente, seria um absurdo total e começou, como é legítimo fazer, legislar sobre isso. Mas aí eu fiquei preocupado, falei assim, cara, será que tem médico de fato atendendo? E não tem nenhum registro oficial sobre isso. Só pontuando isso, presidente. Obrigada. Em Campos, eu tenho certeza que não atende, porque não atende nem o ser humano e não atende também o bebê reborn. Não atende o bebê reborn. Quando a gente teve lá, o médico era da Bahia trabalhando em Campos. Então, em Campos, essa lei já está em prática. Não atende nem humano, nem bebê reborn. Mas atende garotinho? Atende garotinhos reborn, mas CCJ não é palco para isso. O deputado Yuri está me instigando a ferir um próprio protocolo meu. Bem, presidente, deputado Luiz Paulo. Mantenha seu CNPJ. Pois é. Passam 9 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Aliás, justificar aqui a ausência do deputado Fred Pacheco, eu já tinha esclarecido que estaria em viagem, com passagem marcada para esse horário. E aí, hoje de manhã, ele cumpriu a agenda com o nosso governador, lá com Dom Orani, e depois, na sequência, seguiu viagem, justificou a ausência dele, mas está indo a Roma, né, senhor presidente? Está se preparando para a viagem. Está de licença, né? Está formalmente de licença. Aqui o abraço ao deputado Fred Pacheco, vice-presidente da CCJ. 9 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Ele autorizou a fazer a leitura dos pareceres que já integram os autos. Projeto de lei 4784 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação por escrito pelo fornecedor de produtos e serviços quando se constatar posteriormente a inserção no mercado consumidor, a periculosidade do bem de consumo e da outras providências. O parecer de autoria do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade. Em discussão. Ele atualizou? Com emendas, Pela constitucionalidade com emendas. Está atualizado no sistema pela manhã. Então, retificando. Parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vou avançar mais uns minutinhos para a gente ir até os projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo e depois, na sequência, votar os blocos. 10 da pauta, projeto de relatoria do deputado Chico Machado, o projeto de lei 4584 de 24, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde disponibilizarem um contrato firmado
com os consumidores em seus aplicativos e ou plataformas digitais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Chico Machado é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Inconstitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, vai a arquivo. 11. Projeto de Lei 4773/25, de autoria do deputado Felipe Soares, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Bombeiro Mirim. Parecer do deputado Chico Machado é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 12 da pauta. Projeto de Lei 5341, de 25, de autoria do deputado Bruno Alves Boareto, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a Maratona dos Cafés do Cicloturismo, do município de Cantagalo, RJ. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 13 da pauta, projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo, é um projeto de lei 5383 de 25, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Imigrante Cantonês. Parecer, deputado Luiz Paulo. Legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 14 da pauta, projeto de relatoria da deputada Élica Takimoto, é o projeto de lei 5350 de 2025, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 9.388 de 1º de setembro de 21, que declara o município de Areal como cidade da uva no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade. Em discussão. Presidente, eu tenho uma dúvida. Para discutir, deputado Yuri. Já não existe uma lei estadual que reconhece Areal como capital da uva? Eu não estou aqui com na íntegra o projeto do deputado Júlio Rocha. Sim, exatamente alterando essa lei. De cidade para capital. Ah, obrigado. Porque eu não estou aqui com o texto completo, a assessoria me enviar agora, só para poder... Ao invés de ser cidade da uva, passa a ser a capital da uva. Ah, perfeito. Aí expandindo esse título como filho da cidade. Foi ele mesmo, autor? Não, ele não era deputado ainda. Eu acho, não sei se foi o... Não, foi legislatura passada. Jair Bittencourt. Assim, é legítimo o deputado alterar, mas considero que todo carinho do deputado Júlio Rocha de uma infelicidade e de uma porque tira o protagonismo do eu fiquei preocupado porque eu atuo muito em Areal, sou muito parceiro. A gente conseguiu agora uma emenda parlamentar para construir a UBS do Gabi, que vai atender mais de 2.000 pessoas. O vereador Samuel Sanseverino é meu irmão, o prefeito Gutinho, desde a adolescência, acompanho muita cidade. Se eu soubesse que isso fosse possível, eu teria feito. Aliás, legalmente eu sei que é possível, mas politicamente a gente tem que debater. Eu sei da atuação de Vossa Excelência na região de Areal. Eu também fiz algumas indicações legislativas e agora a gente está em vias de licitar uma ponte importante, porque a BR chega a engarrafar no acesso ali a Areal, justamente por conta das instâncias turísticas que ele tem, o Borgo Delvino, outros hotéis, e virou realmente um circuito turístico muito grande da vinocultura. E aí, os caras vêm e tendo deputados atuando e tal. Luiz Martins, o autor. Só para efeito de curiosidade de uma descortesia parlamentar impressionante, sabia? É só no plenário a gente votar contra. Eu sugeriria, se o presidente assim, a relatora acharem que é o caminho, talvez fazer uma diligência porque hoje a cidade de Areal, ela depende muito desse título. E eu não sei se isso foi combinado. Talvez o deputado Júlio Rocha tenha combinado. Eu acho que não tem problema alterar o título. Só para efeito de curiosidade aqui, a lei que ele está mudando tem autoria de diversos deputados. Olha, é isso que eu ia falar agora. Olha diversos deputados. Luiz Martins, André Ciliano, Marcos Vinícius, deputado Luiz Paulo, em 21. Monteiro. Olha só. Desculpa, Élica. Não, você estava lendo aí. Foi legislatura passada. É muita gente. Eu vou ficar muito tempo lendo aqui. É muita gente. Deputado inclusive, o presidente, Rodrigo Amorim. Em 21, se estabelece uma lei simples, de um artigo. Fica declarado o município de Areal como cidade da uva, no estado do Rio de Janeiro. Cidade da uva, no estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor na data simples, declarando Areal como cidade da uva. Os autores: Luiz Martins, deputados: Luiz Martins, André Siciliano, Marcos Vinícius, Eurico Júnior, Rubens Bontempo, Bebeto, Franciane Mota, Daniel Librelon, Enfermeira Regiane, Dionísio Lins, Rodrigo Amorim, André Correia, Valdeci da Saúde, Renata Souza, Eleomar Coelho, Flávio Serafini, Brazão, Zeidan, Márcio Pacheco, Carlos Mink, Luiz Paulo, Mônica Francisco, Wellington José, Giovanni Ratinho, Vandro Família, Jair Bittencourt, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo Dino, Sérgio Fernandes, Marcos Miller, Márcio Canela. Aí vem o Júlio Rocha
e altera a lei de 20 deputados, Mais de 40. mais de 40 deputados, e alterando de cidade para de capital para cidade da uva. Isso é uma descortesia. Presidente, me parlamentar permite? impressionante. Eu queria só uma questão de ordem também. Só para apontar o seguinte, o que faria sentido, eu que sou morador de Petrópolis, que está meia hora de Areal, estou em Areal pelo menos 5, 6 dias do meu mês lá e tenho uma atuação forte, tenho 2 assessoras na cidade, conheço todos os vereadores, o prefeito, sou o deputado que mais colocou emenda parlamentar lá. O que faria sentido era colocar como capital do vinho. Porque hoje a produção de vinho, a gente tem São José do Vale do Rio Preto, que tem um Tassanari, que é muito bom. Você tem em Paraíba do Sul a Vinícola da Inconfidência, que foi a primeira, inclusive, o nosso grande amigo, o prefeito Júlio Canelinha, reivindica isso. Você tem em Areal todas essas produções vitiviníferas que o Rodrigo Amorim, presidente, colocou. Então faria sentido fazer um debate de capital do vinho. Mas, deputado, inclusive tem um projeto tramitando aqui do já existe Jair município como capital do vinho, por isso que não pode. Eu sei, mas poderia ser uma sugestão legislativa dizer assim, vamos reconhecer Areal como... Seria um debate sobre, de fato, quem seria. Sabe? Deputado Yuri, a questão... Então, o que me parece contraditório é você alterar só a primeira nomenclatura e o título que a cidade já tem. O senhor levantou de forma brilhante, né? Eu acho que, como o deputado Amorim disse, a descortesia não faz a menor diferença deixar de ser cidade da uva para ser capital da uva. A diferença que faz é deixa de prestigiar 40 deputados para prestigiar só um. Então, assim, realmente é de uma No nosso regimento, deselegância absurda. No regimento, fala que não pode emendar por descaracterização. Fazer emenda simplesmente para esculachar o projeto, falando português claro. Você emenda para fazer contribuições, mas tirar todo o intuito original do projeto por emenda não é o caminho. Pede verificação e vota no plenário. Não é emenda, né? Aqui é um novo projeto. Mas, assim, analisando a forma, é lícito ao deputado fazer alterações em legislação vigente. Pois é. Eu tentaria buscar, e talvez fosse o motivo de tirar de pauta, pedir uma vista. O parecer da deputada Érica é perfeito. Cabe ao deputado, é possível ao deputado, é lícito ao deputado fazer alteração na lei. Não, obrigado. Presidente, só uma questão de ordem sobre o tema. Areal, no meu entendimento, naquela divisa ali de secretário com Petrópolis, foi pioneiro na produção de vinho. Foi pioneiro. E o que acontecia ali? As videiras estavam plantadas ali, mas o vinho era engarrafado em Juiz de Fora. E você tomava esse vinho de excelente qualidade em alguns poucos restaurantes de Petrópolis. Não sei se o deputado Yuri chegou a tomar, mas como ele não bebe, mas tinha uns excelentes vinhos. Hoje, a região serrana como um todo, e Teresópolis é um exemplo, é produtora de vinho. E ela já é a capital do vinho. Já do Jair Bittencourt, não é seu nome, Jair Bittencourt. Está aqui, é o projeto de 2024. Eu discordo, eu acho que Teresópolis não é a capital do vinho. Existe uma diferença de vitivinícola para vinícola. Olha só. Vamos ali. Mas tem o projeto sobre capital da uva. Se fosse capital da uva, tinha que ser anexado. Agora, sendo cidade da uva, ele não precisava mudar o projeto de Areal. Por que ele não precisava mudar? O Rio de Janeiro tende, na região serrana, tem muitas cidades da uva, ou cidade de produtora de vinho, ou cidades de uvas, de videiras vitivinícolas. Não importa o nome, o sentido é absolutamente o mesmo. Mas capital, a rigor, só poderia ter uma, né? Que seria, nesse caso aqui, se o projeto prosperar, Teresópolis. Se tiver um antes desse, o que tiver antes desse, né? E exatamente, como ele é um projeto de 25, né? Ele, a rigor, ele pode mudar qualquer projeto, né? Mas Vossa Excelência tem razão. Se tem um projeto assinado por 2 dúzias de deputados... 40 deputados.
40 deputados, por que você vai trocar? Né? Porque, na época que isso foi votado, todos concordaram que esse município recebesse o rótulo que recebeu. Então, é uma questão absolutamente dúbia, né? Que não tem precedente na CCJ, porque a gente só vota forma. E aí é um pouco de forma misturado com mérito. Ou um estudo constitucional... Eu vou pedir para retirar de pauta. Se um pode alterar um projeto de 40, né? Eu posso também discutir? Lógico. Novamente, para dar uma organizada. Uva não faz só vinho. Vinícola tem essa perspectiva de engarrafamento, de ter as barricas. Vitivinícola, você produz a uva. Tanto que, como eu citei aqui, a Tassanari, que é um dos vinhos que eu mais gosto da região, faz um Syrah que ele era produzido em Paraíba do Sul, próximo de Cebolas e Secretário, que Secretário é Petrópolis, Cebolas é Paraíba do Sul, e o Tassanari saiu dali e agora está em São José do Rio Preto. E levou a produção para lá. Então, eu acho que tem uma confusão de mérito aqui também, porque eu poderia colocar que Areal é a capital estadual do enoturismo. Alguém tem dúvida disso? Porque começou-se a fazer turismo no ramo dos vinhos em Areal. Então, eu acho que Areal é, hoje, a cidade da uva, como está em lei. Na minha opinião, discordando com todo o respeito do companheiro Jair Bittencourt, que tem todo o entendimento de agricultura, é secretário, inclusive, nessa pasta, não acho que é Teresópolis, acho que ela também é a capital do vinho e poderia ser também a capital do enoturismo, porque a primeira vitivinícola na região e no estado foi em Paraíba do Sul. Cebolas. Que, na verdade, Cebolas é isso aí, entre Cebolas e Secretário, que é justamente, o deputado está correto, a Inconfidência. Tanto que o nosso amigo e prefeito de Paraíba do Sul, Júnior Calhelinha, que é primo do Gutinho de Areal, inclusive, está reivindicando isso, mas isso aí é problema dos prefeitos lá. O que a gente tem que entender é que esse projeto, ele, no mérito, na forma e de todas as questões, na minha opinião, não faz eu vou pedir sentido vista, algum. deputado Luiz Paulo, para a gente tentar... Senão eu vou protocolar pedindo aqui, capital da uva para Areal, e aí vai anexar tudo junto e a gente... O parecer da deputada Élica é, como sempre, muito zelosa, muito atenta e perfeita. Eu ficava mais feliz se a região serrana fosse a capital vitivinícola do nosso estado. Aí abrangeu todos os municípios. E tivemos uma informação importante, que o deputado Yuri toma vinho. O pessoal não sabia que o pessoal do PSOL tomava vinho. A gente quer dividir a prosperidade, não a miséria. Isso o capitalismo já faz. Bota água com açúcar, mas toma. Mas ele assume, né? Ele é assumido. Falou bem, ele assume. Os outros não Inclusive, bebem, mas não assumem. Minha formação na faculdade de sommelier, hoje à noite. Hoje eu tenho a última aula na ABS, da Associação Brasileira de Sommelier, no curso de introdução. Muito boa. Então, estou nesse mesmo intento de Vossa Excelência. Deputado Amorim, a burguesia tem bom gosto. Deputado Yuri, deputado Luiz Paulo mencionou que a burguesia, ou seja, nós dois temos bom gosto, tá vendo? Mas a cerveja e o vinho são produções agrícolas antes de existir a burguesia. Posso falar isso na condição de professor de história. Já existia o vinho antes da burguesia. Então vou pedir vista, e aqui respeitando e enaltecendo o projeto, o parecer da deputada Élica, que de fato observou que um deputado pode alterar a lei. Isso é fato. Mas nesse caso especial não é nem a capacidade de alterar a lei. É sobre justamente essa temática de ficar transformando os projetos de capital, aí fazia de dia, passou para semana, com o mesmo tema, todo mundo querendo ser autor da mesma temática. Então, vou pedir vista, então. Bem, eu vou pular o 15 e vou direto aos blocos. A gente para no 15, eu vou direto aos blocos, para a gente votar os blocos. Então, pedir autorização ao plenário para a gente votar os blocos. O primeiro bloco... Aqueles que aprovam a votação por bloco, avançam como estão, aprovada a votação por bloco. O primeiro bloco é o bloco de projetos cujos pareceres versam sobre inconstitucionalidade e ilegalidade, que vai do 32 ao 45. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. As anexações vão do 46 ao 53. Exceto o 47, que teve uma mudança de parecer. Presidente, vou pedir Élica a retirada de pauta
do 50, da deputada Marta Rocha, porque, a meu ver, aqui não procede a anexação, já que são objetos distintos. Aí ia pedir a retirada 50? de pauta. Tá. Então, Presidente, desculpa, só o senhor esqueceu de mencionar o 49 já foi 49. votado. Então, anexação 46 ao 53, excetuando o 47, 49 e o 50. Isso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. E a prejudicabilidade do 54 ao 56, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Muito obrigado à presença de todos, que seja sempre constante a presença forte dos deputados nessa comissão, em especial ao deputado Yuri, deputado Quinoploc, a todos os membros, e ao elegante deputado Luiz Paulo, representando a burguesia, que foi visitar hoje o senador, nosso... Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.